Olá, amigos. Sabadão, dia 7 de maio, antecipando aqui o Radar da Semana, geralmente publicado no domingão às 14 horas. Mas esse domingão, domingo especial, domingo Dia das Mães. Já deixar aqui os parabéns a todas as mães aí, investidoras, todas as mães que acompanham aqui o nosso canal no YouTube. Em especial a minha mãe. Mãe, te amo, parabéns demais por essa data mais do que especial. E vamos lá então para o nosso Radar da Semana. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube. Parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para que você sempre seja lembrado quando tiver um novo conteúdo aqui dentro do canal, análise ou conteúdo de aprendizado. E por falar em conteúdo de aprendizado, aqui no canal você pode explorar ao máximo o conteúdo existente. Tem muito conteúdo de aprendizado, aproveite bastante. Vamos então aqui para falar de quais ativos nesse radar da semana, nesse radar aqui especial. Primeiramente eu vou falar do Ibovespa, depois futuros, dólar e juros, DI, contrato F25. E na sequência eu falo aqui de 15 ações. PETR4, Vale 3, SBSP 3, NBR3, BIF 3, NIO 3, NTCO 3, Raio 3, B3SA3, KLBN11, TUP 3, Rente 3, CSNA 3, Sambi 11 e Neve 3. Muitos ativos para serem comentados aqui nesse radar da semana. Então, para não enrolar mais, vamos aqui rodar o radar a vinheta, quase não sai, vamos rodar aqui a vinheta e você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, seu comentário, por exemplo, solicitando ativo para a próxima análise de fechamento do pregão. Fique à vontade aí, explore esse espaço aí dos comentários, totalmente seu. A gente sempre dando uma olhada nesses comentários para ver o que a gente pode melhorar, ver os seus pedidos de análise para que a gente possa atender e ser mais, vamos dizer assim, gerar mais valor possível aí para você. Vou rodar aqui a vinheta agora, aproveite aí, like nesse vídeo. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa. Semana terminou em queda forte de 2,54%. Já são 5 semanas com quedas mais acentuadas: 2,67%, 1,8%, 4,39%, 2,88% e 2,54%. E essa semana ela perdeu a mínima que desse fundo. Essa semana então ela anula a tendência de alta de curto a médio prazo do gráfico semanal, deixando o viés ainda mais de baixa. Se olharmos para um gráfico mensal, que é esse aqui do lado, ó, já dá para ver a formação não só do engolfo de baixa, do baita topo lá no gráfico mensal, e é confirmado no início desse mês de maio, apontando mais para essa zona de suporte. Então, o caminho mais provável, não necessariamente em maio, mas para os próximos 2 meses é mais baixista. Esse mês de maio, mais o mês de junho é mais baixista, e que faz parte de um trimestre mais negativo, geralmente em anos eleitorais. Já é um trimestre, costuma ser o pior trimestre da Bolsa, estatisticamente falando, pegando aí os últimos 24 anos, mas considerando também as últimas 7 eleições, nós estamos no ano eleitoral, costuma ser realmente um trimestre mais negativo. E graficamente falando, nós temos um viés mais de baixo, que nós temos uma sinalização mais negativa, que aponta para essa estatística, que pelo menos favorece a estatística permanecer. O que dá para se destacar aqui nesse cenário como um todo? O GPS da tendência. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. O GPS da tendência após o fechamento de sexta-feira está da seguinte forma: 14% das 100 ações que eu acompanho, ou seja, 14 ações, estão ainda com um contexto um pouco mais positivo. Ou um alinhamento ali para cima no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal. Então, aqui tem a classificação, de acordo com a cor, tem um alinhamento mais forte ou um alinhamento mais fraco, às vezes só pelo gráfico diário, como no caso da TUP 3. E tem uma tendência de baixa mais forte de 86% dessas ações que eu acompanho aqui, dessas 100 ações. Quando esse número ultrapassa a região de 85%, é que o mercado começa a dar um indício aqui, através desse número, assim como a gente teve aqui também, quando chegou lá em cima, estava na faixa de 86%, chegou acho que a ultrapassar os 90%, e eu vou resgatar isso, vou colocar até no meu Instagram.
chegou a ultrapassar aí da região dos 85%. Quando isso acontece, isso 85% aqui em cima, aumentou a chance de trazer um processo de reversão, que começou a acontecer aqui, ó, no gráfico mensal. E aqui também tem essa chance de começar a ter algum processo de correção dessa forte queda dessas últimas 5 semanas. Já vai ser nessa próxima semana? Não necessariamente. Se é a queda que, por enquanto, o caminho mais provável é para testar essa região de suporte aqui, que começa na faixa ali do 102.720 e vai até um patamar mínima, que a gente pode falar, a mínima é lá dos 100.075 pontos, ou seja, 102.720 até os 100 mil pontos, é uma região mais forte de suporte para o Ibovespa. Caso ocorra ainda, o mercado traga aqui mais uma semana testando essa região, vai aumentar muito a chance de se ter realmente esse repique de alta, baseado no que eu comentei agora no GPS da tendência. Podemos ainda ter algum número mais forte para baixo, mais alinhamento para baixo, mas aumenta a chance de ter esse repique de alta. Então, ficar atento, que abre o espaço para alguns ativos fazer a operação em contra a tendência na ponta compradora. Eu vou mencionar aqui alguns papéis para se acompanhar no decorrer dessa próxima semana, mas logicamente não abrindo mão também de avaliar algumas possibilidades de venda a favor da tendência. No dólar, a semana foi positiva, uma semana aí de alta de 1, deixa eu só ajustar aqui a questão da alta do dólar na faixa aí de 1,97%, e dentro dessa sinalização de alta confirma aí um movimento bom de subida do gráfico semanal, apontando mais para testar um nível de resistência mais relevante na faixa dos 5.200. O próximo nível então de resistência para o dólar 5.200 até o 5.212. Se eu pegar aqui o Fibonacci em cima do movimento de baixa, todo esse movimento aqui para baixo, ó, deixa eu só colocar um imã aqui para ficar ser mais exato do ponto de máxima, a gente teria aqui, ó, 5.159 é 50% de retração. Então, o primeiro ponto de objetivo, que era inclusive coincidir um objetivo do gráfico diário de um fundo duplo, que era 5.025, 5.026, foi alcançado. O segundo nível está na faixa dos 5.159, 5.160, que é a retração de 50% de tudo que caiu. Então, esse é um ponto onde pode parar de subir e começar a cair. Só que aí, estendendo um pouco mais, olhando para números mais relevantes no gráfico semanal, seria 5.200, um pouquinho acima. Então, ou seja, não é que vai bater aqui e já vai começar a cair, mas chegando nesses níveis, daqui para cima, ficar atento no gráfico diário, dependendo como chegar aqui, vai aumentar a chance também de ter uma correção. Então, ou seja, o dólar ainda tem espaço no curto prazo para poder ter algo mais para cima, e o Ibovespa também tem um espaço para poder ter algo mais para baixo, mas ambos chegando em pontos importantes que podem trazer algum processo de correção, de reversão do atual movimento, seja aqui principalmente visto pelo gráfico diário. No dólar, o gráfico diário está aqui apontando ainda mais para cima. Ou seja, chegando nessa faixa de preço que eu acabei de mencionar, vai aumentar a chance de poder ter algo mais para baixo no dólar. Depois aqui do dólar, eu vou falar então do DI, juros. Contrato F25, forte semana de alta de 4,45%, fechamento acima, depois de já ter batido na resistência aqui na zona de resistência ali por volta dos 12,20, que a gente já tinha comentado, que era um patamar de resistência, gerou um topo descendente, fraquinho, mas gerou um topo descendente, reverteu nessa semana e ganhou força aí para cima, aumentando a probabilidade de buscar a região dos 12,81 a 12,83, que são essas máximas aqui, a máxima desse topo e a máxima desse aqui. Então o caminho mais provável é esse. Observe que, olhando para o gráfico mensal, gerou um sinal de topo na resistência, mas não deu sequência e está vindo para romper aqui para cima. É algo relevante, mas que também não, que seria o caminho mais provável, mas por não ter tido uma correção devida e a forma como está subindo, também não esperaria algo tão forte para cima dos juros futuros aí, quando falam de forma forte para cima, que é de ter um movimento parecido com esse aqui. Seria o menos provável, mas por enquanto, no curto prazo, olhando para o gráfico diário, o caminho mais provável mesmo é de buscar a zona de resistência lá, que é a máxima aqui desses topos no gráfico semanal, principalmente que eu já mencionei, aqui no gráfico diário. Primeiro desafio na faixa dos 12,68. Antes disso, nenhum desafio, enfim, está em tendência de alta. Lateralizou aqui, rompeu tudo para cima, depois de ter rompido para cima, gerando sinalizações de alta no gráfico diário, continua apontando mais para cima, sem nenhum sinal de baixa, então, por enquanto, nos juros, e principalmente aqui para gerar algum sinal de
mudança desse viés mais positivo, de curto prazo principalmente, teria que voltar para baixo da mínima desta última semana, localizada em 12,04. Seguindo então para falar das ações, a PETR4 terminou a semana muito bem, com alta de 9,18%, proporcionando um pivô de alta no gráfico semanal, rompendo tudo para cima, fazendo uma máxima aí forte. Deixa eu colocar também a questão do ajuste aqui, deixa eu só ajustar aqui, ver se está tudo certo. Não está? Tá, beleza, agora está certo. Então, ajustando aqui, está faltando os ajustes. Então, rompeu tudo para cima, rompeu aqui no gráfico mensal, está ali alinhada para cima, no mês já subindo 9,18, segue forte para cima. Lembrando, por que está subindo 9,18 igual ao semanal? Porque a gente só teve a primeira semana do mês, então só teve uma semana, então o mensal e o semanal vão estar iguais em termos de variação. E aqui a Petro, nesse formato, para quem está comprado, principalmente de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, tem a opção de trabalhar com stop abaixo da mínima desta última semana, abaixo dos 29,33. E para quem está de fora, poxa, Dalton, dá para comprar Petro? Se for para comprar aqui nesse nível, dá para comprar sim. Comparado aos ativos que estão mais alinhados para baixo, seria o ativo mais interessante. Inclusive, a gente tem esse papel na carteira TV Perspectiva, carteira recomendada de ações, composta por 10 ações. Nós temos Petro, já tem vários meses que a gente está com Petro ali na carteira. E aqui, nesse sinal, dá para abrir compra? Até dá, só não exigir tanto para cima no primeiro momento, mas pensando mais num prazo mais longo, médio a longo prazo, dá para se comprar. E dá para sair comprando aos poucos, né? Não enfiar o pé na jaca já agora, nesse momento. Olhando para o gráfico diário da Petro, para compras de swing trade, o ideal seria acontecer correções, movimentação lateral ou movimentação de baixa, onde novas sinalizações de alta venham a ocorrer acima dos 31,80. Na Vale 3, a tendência segue sendo de baixa, no gráfico diário, curto prazo. Gráfico semanal, a gente também pode falar na questão da tendência de baixo, que faz esse movimento aqui, vem aqui em cima e faz isso aqui, um pivô de baixo. Então segue dentro de um viés mais de baixa, mas em cima de um patamar importante de suporte, o que favorece poder até dar uma enrolada aqui, ficar enrolado entre essas médias. Pode isso acontecer, né, e não seria uma surpresa, mas nesse momento o caminho mais provável ainda está apontando mais para baixo. Não tem nenhuma sinalização de alta. E olhando para um gráfico diário, nenhuma sinalização de alta. Da alta pode gerar um fundo aqui perto do nível do fundo anterior. Poder pode, mas ainda não girou. Se ela fizesse pelo menos mais aqui uns 2 candles, aí lá na quarta-feira supera essa máxima que é na anterior, daria até para arriscar essa compra aqui, considerando suporte do diário e suporte também lá relevante do gráfico semanal, para arriscar uma operação de fundo duplo, ou seja, o início de um fundo duplo, que só seria confirmado se houvesse um movimento aqui de subida que viesse para romper essa máxima aqui, localizada em 87,20. Então, por enquanto, viés de baixa para o papel, mensal também apontando mais para baixo, apesar de estar em cima da média. Então, dá para ficar atento para compra. Tem mais alguns pregões para buscar alguma entrada aqui em cima da Vale 3 nesta próxima semana. O próximo ativo a ser falado, focando um pouco mais em gráfico semanal, é Sabesp, SBSP3. Uma das possibilidades de compra pelo gráfico semanal seria romper a máxima desta última semana, localizada em 45,50, uma operação mais de position trade, porque está em tendência de alta no curto médio prazo, que é o gráfico semanal. O stop ficaria para baixo da mínima dessa semana, tentando pegar algo para cima. Então essa seria a alternativa de entrada, pensando em comprar um fundo ascendente a favor da tendência deste papel, da tendência aqui do gráfico semanal. Em NBR3, aqui vai ficar bagunçado o gráfico. Eu vou pegar o gráfico aqui do TradingView. Eu esqueci de já deixar ele pronto aqui na tela. Deixa eu colocar aqui, descer. Ver como é que está aparecendo para vocês. Já organizar aqui o mais rápido possível. Beleza, aqui já é o suficiente. Então, pegando aqui, botando aqui a NBR3 pelo gráfico semanal, o que nós temos aqui é uma tendência de alta, um retorno do preço para a média e a alternativa, ou seja, não só para a média, mas testando ali topos anteriores, a alternativa de compra de fundo ascendente no gráfico semanal, assim como o Sabesp ali. Essa aqui tem um pouquinho mais forte, se sustentando acima da média móvel exponencial de 3 períodos. Para se buscar um próximo movimento de subida, o stop ficaria aqui embaixo. Então, para position trade, que eu consegui identificar assim como um pouco mais positivo, são essas duas, Sabesp, SBSP3 e NBR3.
Seguindo agora para falar um pouco mais de gráfico diário, focando ou seja em compra, possibilidade de compra de swing trade ou venda de swing trade no decorrer dessa próxima semana, vou começar aqui por BIF3, vou deixar já no gráfico diário aqui o gráfico semanal. BIF3, a alternativa depois dela ter batido aqui na resistência, ter respeitado e ter voltado, é ela conseguir fazer um pivô de alta aqui. A alternativa principal seria romper os 13,61 para abrir uma compra, botando o stop abaixo da mínima do candle que fizer o rompimento ali, que superar os R$ 13,61. Então seria uma alternativa de entrada. Quem quiser antecipar aqui tem um risco um pouquinho maior, mas seria uma outra forma também. Superar a máxima do último pregão, que é de R$ 13,47, tentando pegar algo para cima em BIF3. NIO3, ainda falando um pouco mais na questão de compra. NIO3, possibilidade de entrada através de fundo ascendente também pelo gráfico diário. Aqui eu colocaria uma pequena uma confirmação extra. Como é que seria essa confirmação extra? Aqui esse candle ficou muito pequeno, pode ocorrer só o quê? Supera e depois já volta aqui para baixo, facilmente. Aguardaria então lá pelo gráfico de 60 minutos o fechamento de uma hora de pregão para cima da máxima do último pregão, ou seja, para cima aí dessa região dos R$ 18,07, romper realmente uma zona de resistência e na hora seguinte, ou seja, ali já a partir das 11 horas, superou a máxima da primeira hora de pregão, que conseguiu fechar acima desse 18,07, fechar mais ainda para cima melhor, abre-se a chance justamente de fazer essa compra e trabalhar com stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida pelo gráfico diário. Então o G60 seria só uma confirmaçãozinha extra para evitar ali uma oscilação fraca da máxima do dia anterior e voltar a cair, porque esse candle não tem uma representatividade tão grande. O outro ativo a ser comentado é NTCO3, aí já falando até um pouco mais de operações, focando em operações contra a tendência. Ou seja, ativos que estão em tendência de baixa, mas estão com movimento afastado para a média móvel exponencial 13 períodos. E olhando para um prazo mais longo, por exemplo, um gráfico aqui que eu coloquei do lado aqui, gráfico trimestral, o ativo está chegando em cima de um nível bem relevante de suporte. Vários candles ali anteriores, ali em torno dos 15,69. Pode até vir um pouco mais para baixo. Mas não, já está dentro até dessa região, mas não precisa necessariamente bater lá. Chegou aqui, já está com um afastamento grande do preço para a média, dá para perceber, 2,7. Esse afastamento traz a alternativa de arriscar uma compra na superação da máxima do que no anterior, ao quebrar a sequência de máximas descendentes, tentando pegar um movimento de subida para a média móvel exponencial 13 períodos. Então, ressaltando, é uma entrada contra a tendência do gráfico diário, tendência do gráfico semanal, tudo ainda alinhado para baixo. Só que o ativo ficou mais esticado para baixo e está chegando esticado em cima da zona de suporte. Esticado é sobrevendido, o que traz uma expectativa de se ter um repique de alta nos próximos pregões, mas você sabe que tem um risco maior, então você pode alocar menos capital, mas você está tentando pegar não só tem um risco maior, mas você está tentando buscar um movimento mais curto, não exigir tanto para cima em termos de movimento ou de objetivo para essa operação de swing trade. Raio 3. A ação está dentro também de uma tendência de baixo pelo gráfico diário. Vou voltar aqui e botar o gráfico semanal, que pancada para baixo, mas observe que ela está entrando também num patamar de suporte bem relevante. Região que já está batendo basicamente nos 15,20, até a mínima aqui que está lá nos 14,72. Chegando aqui, ó, tendo mais 1 a 2 pregões, animaria para buscar uma compra contra a tendência nessa zona de suporte. Pode ser até um tiquinho abaixo, mas por um candle pequeno, vamos dizer assim, um candle mais fraco, que uma volatilidade menor. Esse aqui ficou grande o candle. Por que ficou grande? Porque se eu boto stop desse tamanho, o meu objetivo aqui em termos de replicar o risco, já ter um pouco mais do que o risco, logicamente, já não bate, né? Porque o objetivo seria a média móvel exponencial 3 períodos, já não bate. Então teria que ter realmente algo mais para baixo, uma entrada um pouquinho mais afastada da média para se buscar essa entrada, mas é um ativo para acompanhar na semana. Pode acontecer lá de terça-feira em diante. Depois, B3 a CA3, também ação que vem caindo forte, já anulou sua tendência, assim como o Ibovespa anulou a tendência de alta do gráfico semanal, reverteu forte para baixo. E aí está buscando aqui níveis importantes de suporte. Primeira região ali 11,30, abaixo disso R$11 no número redondo. Mais próximos 11,30 seria interessante, ou seja, bate aqui nessa região, supera a máxima que no anterior, dá para arriscar uma compra tentando pegar um movimento até a média móvel exponencial 13 períodos, também ação não só pelo gráfico semanal,
Mas aqui no gráfico diário, principalmente, a tendência é de baixa. Lá no gráfico semanal, anulou a tendência de alta e ficou com viés de baixa. Aqui já tem uma tendência de baixa bem caracterizada e bem forte, por sinal. Ou seja, não dá para se esperar tanto desse movimento de subida, no máximo ali uma média móvel de 3 períodos, pois o caminho mais provável seria ainda ter algo mais para baixo na ação. Depois de B3, KLBN11, que teve assim um pouco diferente, né? Porque essa aqui já fez aquele movimento longo para baixo. Isso que eu estou comentando em NTCO3, Raio 3, B3CA3, esse movimento longo para baixo, que afasta um pouquinho da média. A Klabin fez algo parecido, chegou ali na região de suporte, gerou um sinal de alta e veio aqui ter um movimento direto até para cima da média. Por que eu estou falando do papel? Estou falando do papel mais para pensar em compra no decorrer dessa semana se tiver pelo menos mais 2 candles. Mais esse aqui, máxima descendente seria bem-vindo. Testando a média móvel de 13 períodos e na sequência uma formação de um fundo para buscar uma compra tentando pegar algo para cima. Essa seria a alternativa de compra de swing trade em cima de Klabin no decorrer dessa semana. E Tupi 3, falando de compra ainda, aguardar mais alguns candles aqui, pelo menos mais uns 2 a 3, para buscar uma compra de fundo ascendente após testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Ação em tendência de alta de curto prazo, tá? Só que em cima de zona de resistência importante ali do gráfico semanal. Então, o ideal, como está em cima dessa zona de resistência importante, que se tem algum processo de correção aqui no diário, para buscar uma compra com a melhor relação risco-retorno. Agora, focando um pouco mais na questão da venda ainda, mesmo que a gente esteja no nível mais olhando o GPS da tendência, uma das alternativas seria arriscar um pouco mais aqui em hit 3, perder essa mínima aqui tentando pegar algo para baixo. Então, arriscar, por exemplo, 1 para 1,5. O que é 1 para 1,5? Se eu tenho um risco aqui, se a volatilidade do papel nesse momento é de 4,5%, então eu estou buscando aqui para baixo, pegando aqui algo para baixo nesse papel, na faixa de tentar uns 7%. Então seria algo próximo disso em termos de objetivo, entrando aqui, tentar pegar uns 7% aí para baixo. E outra ação, lembrando que Rente 3 está dentro de uma tendência de baixa. CSNA 3, essa também é outra alternativa, seria mais pivô de baixa. Também, aquelas, como o movimento já está acontecendo, não dá para se esperar já tanto para baixo. Então não exigir muito para baixo de uma venda de swing trade em cima de CSNA 3, em cima de Rente 3, mas é uma alternativa as duas já no início da semana. Sambi 11 também daria para buscar uma venda, desde que ela venha gerar um candle menor do que esse aqui, ou seja, venha aqui até voltar a fechar para baixo da média, perca a mínima aqui, quebra a sequência de mínima ascendente, tenha pelo menos essa sequência, tenha mais 1 a 2 pregões, que aí perdendo essa mínima daria para arriscar uma venda, aí sim tentando pegar uma relação risco-retorno de 1 para 2 aqui na Sambi 11, porque tem mais espaço para a zona de suporte mais importante. Depois disso eu vou falar de ENEV 3, que também outra que seria focando na ponta vendedora, tendência de baixa. Se tiver mais 1 a 2 pregões também, topo descendente, algo semelhante a Sambi 11. Me animaria para buscar a operação de venda de swing trade neste ativo. Olhando para o gráfico semanal, está ali no gráfico semanal em cima de um patamar de suporte que fechou abaixo desse suporte, uma região na casa dos 13,66. Depois disso tem ali os R$14 que como resistência agora. Mas, ou seja, gerou uma recuperação aqui, não passou dos R$14, gerou sinal de baixa, abaixo dos R$14, foco em venda de swing trade na ENEV 3. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Mais uma vez, a todas as mães, um feliz Dia das Mães, um dia especial a todos vocês, junto com seus filhos. Aproveite ao máximo e lembre-se aí de, gostou dessa radar da semana, antecipado, deixa um like, deixa um joinha, compartilhe. Um grande abraço e nos encontraremos no decorrer dessa próxima semana. Até mais.